trazer desde da era romana, né, grande era romana, na verdade, mensana in corpore sano. Então, tínhamos aí já essa mentalidade em relação ao esporte para a manutenção do próprio corpo. Então, isso veio evoluindo com o tempo, né? Do direito romano veio evoluindo. No Brasil, por exemplo, tomou forma na era Vargas, com o Decreto-Lei 3.199, de 1941, onde o Estado passou a ter uma participação mais efetiva, como se vê, talvez, hoje no artigo 217 da Constituição Federal, onde o Estado toma para si a responsabilidade de promover o desporto como um bem, como uma política pública, um direito social da sociedade. Então, temos aí várias outras leis, né? Por exemplo, em 93, surgiu a Lei 8.650, que é a Lei dos Técnicos de Futebol. Em 1998, surgiu a Lei 9.696, que é a lei que rege aí a profissão de educadores físicos, ou seja, professores de educação física, etc. Então, essa Lei 9.696 é extremamente importante. Mas vejo que é uma competência do Estado, exatamente, trabalhar o desporto até como fator de melhoria das condições, a condição de eficiência, né, conforme prevê o artigo 37 caput da Constituição Federal, o artigo 27 caput da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12 da Lei Orgânica do Município. Dentro dessa ideia de eficiência, aí a questão do desporto como melhoria aí para o próprio corpo das pessoas, né? Por isso, essa origem romana de mens sana in corpore sano, né? Então, lá no artigo 24, inciso 9º, artigo 24, inciso 9º da Constituição Federal, traz a competência concorrente, quando na parte da legislação, quem vai legislar sobre o desporto, a Constituição Federal assegurou lá no artigo 24, inciso 9º, uma competência concorrente. É tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, como prevê a organização político-administrativa prevista lá no artigo 18 da Constituição Federal. Então, qualquer das esferas poderá legislar sobre, logicamente, atendidas aí as condições particulares, né, as condições de cada uma dessas esferas. Então, há aí uma obediência ao que prevê o artigo 24, inciso 9º da Constituição Federal. A própria Constituição Federal traz como direito social a questão do desporto lá no artigo 217, né? São 3 parágrafos que trazem aí a emolduração quanto ao tema dentro do âmbito constitucional. Nós temos aí aquela proibição de entidade esportiva, instância revisora, etc. Tem uma série de normas também, jus realista, né? Basta ver o recurso extraordinário 884, é um recurso bastante interessante e bastante estudado nessa questão do direito desportivo, já que o futebol ele surgiu, sempre foi o futebol, veio da Inglaterra, etc., mas ele sempre teve influência aí na legislação brasileira em relação a essa forma da prática desportiva, ou seja, aquela prática que visa melhorar, né, as condições sociais da sociedade. Então, tivemos aí uma diferenciação também, o próprio STF colocou numa base jus realista, uma decisão de um tribunal superior, a diferença do futebol. O futebol realmente é o esporte no Brasil, né, que domina todas as áreas afins do direito esportivo, como se vê naquele julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 4.776, 4.976, 4976, ação direta de inconstitucionalidade, do qual o STF decidiu aí quanto ao futebol. Por que o futebol ele tem aí certas regalias, né, certos privilégios sobre as outras formas da prática desportiva, em função exatamente da importância até cultural que existe no nosso país em relação ao futebol, né? Nós temos aí
inclusive um poder, dentro do Poder Judiciário, nós temos aí o próprio Poder Judiciário Esportivo ou desportivo, né? Que tem algumas nuances aí, por exemplo, discutidas também pelo STF, já na ADIM 2139 ou 2139, também na outra DIN 2160 ou 2160, são as ações diretas de inconstitucionalidade que trazem aí o Poder Judiciário. E tem vários outros assuntos afins, assuntos conexos ao direito esportivo, por exemplo, coisas assim como a meia entrada, por exemplo, nos eventos esportivos, lá da DIN 1950, também discutida no STF. Veja que são temas aí correlatos, são temas conexos ao direito esportivo. E quem realmente das normas dentro daquilo que prescreve o artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, é a Lei 9.615 de 98, que é a chamada Lei Pelé, né? A Lei Zico transformada em Lei Pelé. Então, a Lei 9.615 de 98, é o mesmo ano da Lei 9.696, que é a lei que traz aí aqueles que exercem a profissão de educadores, dos professores de educação física, etc. Então, nós temos aí a Lei 9.615 de 98, que é a lei que trata dos contratos, como nós estamos falando aí, nesses contratos desde o início, com base no que prescreve o artigo 421 da Lei 10.406 de 2002, e como já falamos lá no início, também a importantíssima análise na questão desportiva, muito mais importante é o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, quando traz que o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito e a forma tem que ser prescrita e não proibida em lei. Então, isso aí tem que estar sempre sendo observado em todo e qualquer tipo de contrato que envolva aí o direito esportivo. Então, a Lei 9.615 de 98, a chamada Lei Pelé, é a lei que dá as coordenadas aí para os contratos na área desportiva. Então, os contratos que envolvem grandes somas de valores, né, como são os contratos do futebol, por exemplo, sempre tem que ter a presença aí do especialista na área, em função exatamente do que prescreve o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, como falamos lá no início e repetimos várias vezes, né, o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, e a forma tem que ser prescrita e não proibida em lei. Outra lei importante que surgiu em 2003 também foi a Lei 10.671, 10.671 lá de 2013, é o chamado Estatuto do Torcedor, que trouxe uma série de direitos para o torcedor, né? E isso tem demandado aí uma série de ações judiciais em função da violação desses direitos previstos na Lei 10.671 de 2003. Tivemos aí a questão do julgamento também josealista na ação direta da inconstitucionalidade 2937, né, que trouxe aí o tema da autonomia das entidades desportivas, não só do futebol, mas de todas as entidades esportivas, né, ao direito de livre associação, etc., como prevê o artigo 5º, inciso, 2 incisos, aliás, o inciso 17, também o inciso 18 da Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, traz essa questão da associação. Ninguém é obrigado a se associar a entidade nenhuma, né, e também a não intervenção estatal, como prevê, por exemplo, o artigo 19 da Constituição Federal. Mais tarde apareceu uma lei importante, que é a Lei de Responsabilidade do Futebol, né, a Lei de Responsabilidade do Futebol, onde há aí uma necessária adesão, conforme decidiu o STF também, em outra ação direta de inconstitucionalidade, desta vez a ação direta de inconstitucionalidade 5.450, né, que trouxe aí uma ênfase ao previsto na lei de responsabilidade do futebol, que é a Lei 13.155 de 2015, Lei 13.155 de 2015. E aí várias outras tivemos aí, a lei em 2015, por exemplo, ainda tivemos a Lei 3.146, que é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Já havia previsões quanto à área desportiva na Lei 10.741 de 2013,
vocês, que é o Estatuto do Idoso, a Lei 8.069 de 90, que regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal quanto a